Sabedoria na palma da mão apresenta escolhas inteligentes para mudar, melhorar a sua vida. Vamos ao devocional do dia 9. Escolha desenvolver sua fé. Muitas mulheres cristãs têm deixado sua fé entrar em um estado de adormecimento. Se é o seu caso, quero desafiá-la a escolher sair desse estado. Meu objetivo com isso é que você leve sua fé a um nível mais elevado. Mas o que exatamente é a fé? Nas Escrituras ela é usada como uma forma ativa de acreditar. No hebraico é que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, o termo traduzido em português por fé significa fidelidade. Em outra palavra, depositamos fé em Deus porque Ele é fiel e digno de confiança. Hebreus 11 é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre a fé. Vemos nela frequente citação de que determinadas pessoas tiveram fé, como Abraão, Enoque e outros. Isso significa que todos confiaram no Senhor. Portanto, fé em Deus pode ser traduzido por confiança inabalável em Deus. Assim, se queremos ter fé, devemos entender a fidelidade do Senhor, que Ele não muda, é sólido e confiável. Há uma herança espiritual para você, uma vida que jamais conheceu, promessa, paz e bênçãos emocionais e intelectuais. Tudo isso está disponível desde que você adicione obras à sua fé e com isso ajude a desenvolvê-la. Portanto, não desanime. Vá em frente. Busque o Senhor. Aproxime-se das Escrituras. Torne suas crenças em ação e desenvolva a sua fé. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a confiança de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, por meio dela. Também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, mas foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. A partir, sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não bastante avançada de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás já adormecido,
saiu um posterior, tão numeroso como as estrelas do céu. É imutável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-os e confessando que eram estrangeiro e peregrino sobre a terra. Porque que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele que aonde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado do seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre dos mortos, de onde também figuradamente o recobrou pela fé. Igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por fim. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou pela fé. José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se a ser chamado de filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir do prazer transitório do pecado. Portanto, consideraram o próprio de Cristo por maior riqueza do que o tesouro do Egito, porque contemplavam um galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, com quem vê quando que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o extermínio não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de tudo. Pela fé reuniram as muralhas de Jericó. Depois de rodeá-las por 7 dias, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir do que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Salomão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais por meio da fé subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior
ao nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Esse foi mais um devocional, Escolhas Inteligentes para melhorar a sua vida. Curte, comenta e compartilha.